Eu encontrei uma coisa. Lá na loja. Tudo bem. O que você encontrou? Existe algo profundamente errado com lugares que continuam, mesmo depois que você vai embora. Lugares que não deveriam lembrar de você, mas lembram. E o novo filme de Backrooms, em 2026, parece querer explorar exatamente isso. Não apenas o medo de estar perdido, mas o medo de ser mantido. Imagine o seguinte: você está sozinho, um corredor amarelo, luzes piscando, um zumbido constante, que parece vir de dentro da sua cabeça, não do teto. Você anda, mais um corredor, mais uma curva, e então você percebe algo sutil. O ambiente não está só parado, ele está reagindo, como se soubesse que você está ali, como se estivesse se ajustando a você. Esse é o tipo de terror que o novo filme promete entregar. Não um susto rápido, mas uma sensação crescente de que algo está profundamente errado. E pior, que não existe saída. Uma das teorias mais perturbadoras sobre a trama envolve uma ideia simples. E se os backrooms não forem um erro? E se forem intencionais? Uma espécie de armadilha da própria realidade, um lugar onde coisas ou pessoas são armazenadas, esquecidas, arquivadas. No filme, um dos personagens começa a perceber algo impossível. Mensagens escritas nas paredes. Parece um labirinto, mas não acaba são nunca. antigas, não são aleatórias, são recentes e, pior, parecem responder aos pensamentos dele. Você não deveria estar aqui. A partir desse momento, o terror muda. Não é mais sobre escapar, é sobre entender. Quem ou o que colocou aquilo ali e por quê? Outra possível linha da história. Mergulha ainda mais fundo no psicológico. Um dos personagens começa a ouvir passos, sempre atrás dele, mas quando ele se vira, nada, silêncio, só o zumbido. Até que, em um momento, ele não ouve mais os passos. E isso é pior, porque significa que aquilo parou de seguir e começou a esperar. Esse tipo de terror é mais pesado, porque remove a lógica. Aqui, você não entende a ameaça, você só sente. E existe um detalhe que pode tornar esse filme viral. A ideia de que cada pessoa vê os backrooms de forma diferente. Não completamente diferente, mas distorcida, personalizada. Para um personagem, um corredor; para outro, uma sala de escritório. E para outro, um lugar que ele reconhece, mas que não deveria estar ali. Isso leva a uma das cenas mais perturbadoras. Um personagem encontra a própria casa, mas vazia, sem móveis, sem janelas, sem saída, e com algo respirando do outro lado da parede. E então surge a pergunta: e se os backrooms não forem apenas um lugar físico, mas uma extensão da mente? Um espaço onde memórias, medos e falhas da realidade se misturam? Isso conecta com uma ideia ainda mais profunda. Algumas coisas não precisam existir fisicamente para sobreviver. Elas persistem como padrões. E os backrooms podem ser exatamente isso. Um padrão, um erro recorrente, algo que aparece sempre que a realidade falha. E talvez o elemento mais assustador seja este: não existem regras fixas, não existem respostas claras e, principalmente, não existe garantia de que alguém já saiu de lá. Há rumores sobre o final do filme. Um personagem aparentemente escapa, volta ao mundo normal, mas algo começa a incomodar. O som, as luzes, os corredores, até que ele percebe: ele não saiu. Ele apenas entrou, em um nível mais convincente. E isso muda tudo, porque significa que, mesmo fora, você ainda pode estar dentro. Esse é o tipo de terror que fica. Não durante o filme, mas depois. Quando você apaga a luz, quando você anda sozinho, quando um corredor parece longo demais. E é exatamente isso que torna Backrooms 2026 tão promissor. Ele não quer só te assustar, ele quer te marcar, te deixar com uma dúvida que não vai embora. E se um dia, sem perceber,
Você atravessar o lugar errado? Virar o corredor errado? Ou simplesmente sair da realidade? E se neste exato momento, enquanto você ouve isso, já existir uma versão de você andando sozinho por um lugar que não tem fim? Se isso te deixou desconfortável, então funcionou, porque esse é o verdadeiro terror dos backrooms. Ele não termina quando a história acaba. Então se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo. E acredite, alguns lugares não gostam quando você aprende demais sobre eles. E às vezes, eles aprendem sobre você também.